Desde o final de dezembro, o vulcão Unga Tonga Unga Apai tem mostrado bastante atividade, com uma série de grandes erupções. No dia 14 de janeiro, cientistas locais observaram mais uma erupção. Desta vez, uma gigantesca coluna de cinzas foi lançada 20 km acima da atmosfera, criando uma visão impressionante. Mas a grandeza é relativa. Do solo, essa coluna parecia enorme, mas quando vista do espaço, parecia uma pequena linha no horizonte. No dia seguinte, algo ainda mais incrível aconteceu. Imagens capturadas pelos satélites GOES West e Mavari 8 mostram uma das maiores explosões já registradas em vídeo. Relatórios iniciais sugerem que essa erupção pode ser maior que a maior explosão nuclear já feita pelo homem. E basta olhar para a nuvem de cinzas para entender o porquê. Se colocássemos essa nuvem sobre a Europa, ela cobriria uma área impressionante. Desculpe, Luxemburgo. E não foi só isso, instrumentos de rádio captaram mais de 200 mil relâmpagos na pluma de cinzas. O fenômeno de raios vulcânicos ainda é um campo em estudo, e não sabemos exatamente como ocorre, mas os cientistas suspeitam que partículas carregadas positivamente, tanto da erupção quanto da interação com a atmosfera, têm um papel fundamental. Embora a ilha onde o vulcão está localizado seja desabitada, as ilhas ao redor não são. O dano causado por um vulcão pode vir de várias formas, e a mais óbvia é a nuvem de cinzas. As ilhas próximas foram completamente cobertas, com alguns relatos descrevendo o cenário como uma paisagem lunar cinza. Essas imagens de satélite mostram bem a diferença entre o antes e o depois. Os moradores foram aconselhados a permanecer em casa enquanto as cinzas caíam, já que inalá-las pode ser prejudicial aos pulmões. Além disso, a cinza contaminou os reservatórios de água potável, e o que antes era um lugar verde e vibrante agora parece uma foto com a saturação no mínimo. A princípio, isso não é bom para as plantas, já que as cinzas bloqueiam a luz do sol, mas, eventualmente, o solo se beneficia, pois as cinzas vulcânicas são um fertilizante natural, ricas em minerais essenciais. As cinzas mais leves, no entanto, não se limitam a viajar horizontalmente pela atmosfera, elas também atingem a estratosfera. E, como a troposfera e a estratosfera não se misturam muito, essas partículas podem ficar circulando ao redor do globo por meses ou até anos. Essas minúsculas partículas de cinza contêm ácido sulfúrico, sulfeto de hidrogênio e ácido clorídrico. Curiosamente, isso pode ter um leve efeito de resfriamento na Terra, já que o ácido sulfúrico reflete a luz solar de volta ao espaço. Mas, com o tempo, essas partículas acabam retornando à troposfera, caindo na forma de chuva ácida. Outro fenômeno fascinante que vimos foi a onda de choque da erupção. No espectro infravermelho, conseguimos ver melhor como ela se espalhou pela atmosfera. Essa onda viajou mais rápido que o som e foi incrivelmente alta. Há vídeos que mostram a onda passando por uma ilha a 65 km de distância, e podemos nos considerar sortudos por nossos tímpanos não terem estourado. Houve relatos de janelas quebradas pela força da onda, que, segundo registros, deu voltas ao redor do mundo pelo menos 4 vezes, sendo detectada por estações meteorológicas em vários países. Nos Estados Unidos, a onda não foi audível, mas pôde ser detectada pelas flutuações na pressão do ar. Já em locais como Nova Zelândia, Austrália e até no Alasca, a explosão foi ouvida. Normalmente, erupções vulcânicas submarinas não causam tsunamis, mas devido à magnitude dessa explosão, um pequeno tsunami acabou ocorrendo, causando danos em algumas áreas costeiras. Quando o alerta foi dado, embarcações foram enviadas ao mar para enfrentar a onda de frente, e, como esperado, a onda parecia muito maior quando se aproximou da costa. Outro ponto de dano foi na própria ilha vulcânica, que era relativamente nova, formada apenas em 2014. Ela se localiza em uma área de encontro das placas tectônicas do Pacífico e Indo-Australiana, o que a torna altamente ativa. Antes de 2014, eram apenas 2 pequenas ilhas submersas com uma caldeira entre elas. Após uma erupção, essas ilhas se fundiram, criando uma nova faixa de terra. A NASA até estudou essa ilha para entender como a água interage com os vulcões, já que Marte também tem vulcões antigos cercados por indícios de antigos mares.
Eles queriam comparar o processo de erosão dessa nova ilha com os padrões de erosão em Marte, ajudando a entender se os vulcões de lá também foram uma vez cercados por oceanos. Infelizmente, a erupção de janeiro de 2022 destruiu grande parte da ilha, separando-a novamente em duas e submergindo a caldeira. No entanto, se algum dia a Terra secar completamente como Marte, o que hoje parece uma pequena ilha seria, na verdade, uma montanha de 2.000 metros de altura vista do fundo do mar. Apesar da força dessa erupção, podemos nos considerar afortunados de que o impacto para nós humanos não foi tão devastador quanto poderia ter sido. E o estudo contínuo desse vulcão pela NASA ainda nos ajudará a entender tanto o nosso planeta quanto nossos vizinhos no sistema solar. Por que isso importa? Por que atividades vulcânicas dessa magnitude têm impactos globais? Entender como esses vulcões interagem com a atmosfera e os oceanos nos ajuda a prever futuros eventos, além de oferecer pistas sobre o passado em planetas como Marte. E, se você clicou nesse vídeo, imagino que se interesse por vulcões. A maneira como vulcões se elevam milhares de metros acima da paisagem ao redor é simplesmente impressionante. Obrigado por assistir! Geralmente meus vídeos são mais focados em temas espaciais, mas a ligação desse vulcão com Marte foi irresistível para mim. Se gostou do vídeo, espero que eu tenha ganhado seu like e inscrição hoje. Até a próxima!